Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Guilherme Mendes Rezende, professor de economia, sou economista-chefe no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E hoje nós vamos fazer uma análise de um ato de concentração, né, de uma aquisição feita pela ArcelorMittal, que adquiriu a Votorantim Siderurgia. E baseado, né, nesse caso concreto, a gente vai fazer toda a análise concorrencial. Esse é o objetivo dessas aulas que eu vou disponibilizar no meu canal, trazer para vocês um outro tipo de experiência de ensino, baseado em casos concretos. Tá? Então, na aula anterior, que está gravada aí no meu canal, eu trouxe um passo a passo, as etapas da análise de um ato de concentração. Bem resumido, né? E agora, na aula de hoje, a gente vai aplicar isso. Quero trazer para vocês um exemplo prático em relação a isso. Então, quem quiser ver esse resumo, vai lá no meu canal e clica lá numa aula chamada Etapas da Análise de um Ato de Concentração. Tá? Vai estar lá. Então, bora lá para a análise desse caso da ArcelorMittal, Votorantim Siderurgia. Então, vamos lá. Primeiro, queria explicar para vocês, rapidamente, o que é um ato de concentração, né? Um ato de concentração ele vai estar explicado lá na Lei 12.529, 2011, a Lei de Defesa da Concorrência aqui no Brasil, no artigo 90, vai explicar as possibilidades do que seria um ato de concentração. Né? Então, no inciso 1, né, do artigo 90, duas ou mais empresas anteriormente independentes se fundem, né, uma fusão. Uma ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, o controle ou parte de uma ou outras empresas, que é o caso que a gente vai ver hoje aqui, o caso da ArcelorMittal adquirindo a Votorantim Siderurgia. O inciso terceiro, né, uma ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas, ou duas ou mais empresas celebram um contrato associativo, consórcio ou joint venture. Para quem quiser mais detalhes sobre, por exemplo, contratos associativos, né, de quanto é necessária a notificação, como é a definição para o CAD de um contrato associativo, vai lá na resolução de número 17 de 2016, vai ter uma explicação, uma definição clara sobre o que é isso. Explicado o que é um ato de concentração, eu trago para vocês um pequeno resumo que eu já disse inicialmente, que foi alvo de uma das nossas aulas, que eu brevemente detalhei esse passo a passo. Hoje eu quero trazer esse passo a passo da análise concorrencial de um ato de concentração com um exemplo, né, com essa experiência do caso da ArcelorMittal Votorantim. Então, primeiro a gente vai passar pela definição do mercado relevante, ou dos mercados relevantes, nesse caso, mercado relevante produto, mercado relevante geográfico. Depois a gente vai passar para a possibilidade de exercício de poder de mercado, probabilidade de exercício de poder de mercado, discutindo importação, entrada e rivalidade. Vamos para eficiências, vamos discutir probabilidade de exercício de poder coordenado e, por fim, nesse caso, foi imposto remédios antitruste para aprovação da operação. Então, a gente vai terminar falando dos remédios impostos para essa operação. Tudo isso está nesse guia de análise de atos de concentração horizontal, publicado pelo CAD em 2016, onde traz uma discussão bem aprofundada e detalhada desse passo a passo. Mas nossa intenção aqui hoje é trazer um caso concreto, né? Sair da teoria e vir para a prática, ver como que o CAD analisou esse caso da ArcelorMittal Votorantim, né? Essa indústria aí de aços longos, né? De maneira geral, mas a gente vai ver que são vários mercados relevantes dentro dessa operação.
Foi um ato de concentração com esse número, né, final 2165/2017, 2017 é o ano em que ele foi notificado ao CAD, e a data em que ele foi julgado foi dia 7/2/2018, e a conselheira relatora foi a Poliana Villanova. Tá? Aqui eu trago para vocês uma parte importante também, para vocês acompanharem, quem tiver mais interesse. Aqui eu coloco os principais documentos ou pareceres que serviram, né, de subsídio para a tomada de decisão por parte do CAD. Você tem primeiro o formulário de notificação, depois você tem o parecer da SG, da Superintendência Geral, em relação ao caso, impugnando o caso para o tribunal. Depois você tem uma manifestação da ArcelorMittal referente a esse parecer da SG. Você tem, primeiro momento, né, quando o caso está na SG, foi o Departamento de Estudos Econômicos do CAD emitiu essa nota técnica de número 30 de 2017, e depois, quando o caso estava no tribunal, você teve outra nota técnica do Departamento de Estudos Econômicos, de número 2 de 2018, também analisando os remédios que estavam sendo discutidos para a operação. E, por fim, o voto do Gabinete 6, referente à decisão do CAD, tá? Que foi o voto da conselheira Poliana, que foi a conselheira relatora do caso. Logicamente tem outros votos, mas esse foi o voto vencedor da relatora. Tá? Eu também cito, né, aqui no último ponto aqui, um capítulo de livro que trata justamente desse ato de concentração, indico para vocês também, serve de subsídio para complementar, quem tiver mais interesse em aprofundar essa análise desse ato de concentração, fica de uma referência muito boa aí para vocês lerem também, né? Chama Análise da Aquisição da Votorantim Siderurgia pela ArcelorMittal, ato de concentração e o número, né? E está no livro Jurisprudência do CAD comentada, que também traz outros casos decididos pelo CAD nos últimos anos. Aqui, reafirmando para vocês, é um ponto importante para quem quiser aprofundar nesse caso. Eu coloquei aqui para vocês os principais documentos, né, todos aqui em versão pública. Então, quem quiser, é só acessar esse link que está aqui no lado direito, tá? E procurar pelo número 6. Você vai acessar esse Sistema Eletrônico de Informação do CAD, chama SEI, e vai fazer o seu cadastro e vai digitar esses números 6 aqui, e você vai achar esse documento. Se não achar, procure também pelo título que eu coloquei aqui, que é o mesmo título que vai estar lá. Tá? Eu não modifiquei o título desses documentos que estão aqui também. Então, é só ir lá e baixar todos, como eu disse, na versão pública, e essa apresentação aqui também vai ser toda baseada em documentos públicos. Tá? Eu não vou mostrar, logicamente, nada que seja informação restrita. Tá bom? Então, vamos lá. Para começar, vamos só explicar para vocês essas duas empresas. Né? A ArcelorMittal Brasil, ela pertence ao grupo, né, ArcelorMittal, que está sediado em Luxemburgo, é uma sociedade anônima de capital fechado, e ela faz a produção e comercialização de aços longos e planos no Brasil. A Votorantim Siderurgia, ela pertence ao grupo Votorantim, né? O grupo Votorantim, né? Ele tem outras subsidiárias, né? Produz outras coisas, vende outros produtos, mas a empresa que está sendo adquirida aqui é a Votorantim Siderurgia, né? Está sediado no Brasil, também é uma sociedade anônima de capital fechado e também produz e comercializa aços longos comuns aqui no Brasil e na América Latina. Tá? Por aqui a gente já dá para ver que tem uma sobreposição dos produtos, né, produzidos. Aqui, de maneira geral, aços longos. Daqui a pouquinho a gente vai olhar com um pouco mais de detalhes
quais são os mercados relevantes envolvidos. Tá? E aqui uma parte também muito importante, né? Entender a estrutura societária antes da operação e depois da operação. Então, antes da operação, foi isso que eu falei, você tem a Votorantim Siderurgia, que está sendo adquirida pela ArcelorMittal. Tá? E depois da operação, como que vai ficar? É uma aquisição, né, das ações da Votorantim Siderurgia pela ArcelorMittal. A gente tem esse arranjo aqui societário, em que a Votorantim ainda fica com 2,99% das ações, mas o controle majoritário, né, 97% fica com a ArcelorMittal, então ela vai ter total controle sobre a Votorantim Siderurgia. Isso aqui é importante porque a gente consegue entender que realmente é uma operação em que quem está adquirindo vai ter total poderes sobre a adquirida, que muitas vezes, se a gente não olha, né, com cuidado, né, a gente que está muitas vezes olhando notícias de jornal, a gente muitas vezes não se atenta a essas especificidades aqui ou esses detalhes da operação. Muitas vezes é uma aquisição, mas sem o controle societário, né, que é muito diferente do que a gente está tendo aqui. Então, é sempre importante, no início da análise concorrencial, você entender como que fica o arranjo societário pós-operação. Tá? Isso aqui é só um breve resumo aqui desse novo arranjo societário. E aí a gente passa para a nossa primeira etapa da análise concorrencial de um ato de concentração, que é a definição do mercado relevante nas suas dimensões geográfica e de produto. Foram definidos nessa operação 13 mercados relevantes, né? E foram analisados a jurisprudência, né, do CAD, o que o CAD decidiu em casos passados, no formulário de notificação, você tem a visão das requerentes sobre a definição desses mercados relevantes. O CAD também manda ofícios para o mercado para saber a visão das concorrentes, dos clientes, em relação à definição desses mercados relevantes, se eles estão se eles convergem, né? Se eles têm um entendimento que converge para a mesma definição. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês, foi a definição de mercado relevante que foi adotada pelo CAD. Tá? Logicamente que existe, né, até se vocês lerem o processo, existe uma discussão um pouco dessa definição de mercado relevante, as partes querendo muitas vezes colocar um mercado relevante mais agregado e não dividir em tantos produtos, mas isso o CAD seguiu a sua jurisprudência, perguntou ao mercado e definiu esses 13 mercados relevantes. Aqui, especificamente, você não tem nenhum teste econométrico, econômico, para a definição de mercado relevante, mas eu espero, um pouco mais para frente, trazer outros casos em que o Departamento de Estudos Econômicos fez alguns testes, principalmente o teste monopolístico hipotético, elasticidade crítica, né, que é a aplicação desse teste do monopolístico hipotético para a definição de mercado relevante. Mas aqui eu não vou entrar nesses detalhes, porque não foi necessário, neste caso, fazer nenhum teste mais econômico para a definição dos mercados. Então, definidos os mercados, aqui eu trago, como são 13 mercados, eu vou trazer nos próximos slides todos eles, né? Mas o primeiro deles é insumos para a produção de aços longos. São os insumos, né? Carvão vegetal, minério de ferro e ferro gusa. O mercado geográfico foi regional, né? E, no caso específico, como essas matérias-primas era extraído, né? E a geração dessas matérias-primas era feita por parte das próprias requerentes,
que consumiam esses insumos, né, não foi levada adiante a análise desse mercado relevante, porque não tinha nexo com a operação, tá? Porque esses insumos não iam para o mercado, era consumo cativo das empresas, tá? Então, a análise desse mercado relevante parou por aqui, tá? Também em relação a tarugos, o que se viu é que as empresas praticamente utilizavam todos os tarugos aqui de maneira cativa. Então, após a definição do mercado relevante, né, e a análise, né, do market share também, não se prosseguiu com a análise, porque não tinha possibilidade, como eu coloquei aqui, de exercício de poder de mercado após a operação nesses mercados, né, de insumos e de tarugos. Os outros mercados relevantes que vão ser analisados barras, perfis leves e perfis médios, né, definição de mercado produto. Mercado geográfico também, nesses casos aqui, é mercado nacional. Eu me lembrei de outra coisa aqui importante para melhorar para vocês aqui, eu acho, a minha explicação, talvez fique um pouquinho maior aqui minha tela, tá? Eu acho que vai ajudar também. Os outros produtos fio máquina, comum, telas, soldadas, treliças, trefilado, CA60, arame recosido. Aqui só um detalhe importante, pessoal, o fio máquina comum é um trefilado, é um insumo, né, para os trefilados, tá? Então veja que a análise desse fio máquina ela é importante, porque se tiver um problema concorrencial aqui, esse problema concorrencial pode ser transferido para outro elo da cadeia, que é a produção de CA60, telas, treliças, arame, né, pregos, parafusos. Então, muitas vezes é importante, alguns produtos são de maior relevância ainda, porque eles vão servir de insumo para a produção de outros produtos aqui que a gente está discutindo, beleza? E no caso aqui, o mercado geográfico desses produtos são todos mercado geográfico nacional, tá? Eu coloquei também para vocês aqui uma referência para a gente tentar visualizar o que são esses produtos, tá? Cada um, logicamente, serve para uma determinada tarefa aí na construção, né? No mercado de construção civil, por exemplo. Então, só fazendo um breve parênteses aqui, né? A gente tem que sempre olhar para essa substituibilidade pelo lado da demanda, né? Então, o mercado produto, a gente tem que separar ele, né, pela o que o consumidor, né, final vê como substituto. Logicamente, a gente está vendo aqui que um trefilado CA60 não pode ser um substituto de um fio máquina comum, né? Então, por isso que a discussão inicial lá que a gente colocou de aços longos, né, o mercado relevante de produto não pode ser aços longos, né? A gente tem que ver essa substituibilidade pelo lado da demanda, tá? A gente também tem uma discussão de substituibilidade pelo lado da oferta, mas aqui a gente não tratou disso na definição de mercado relevante, né, que vai ser essa discussão de capacidade das outras empresas, né, conseguirem produzir esses produtos. Então, muitas vezes, será que uma empresa que produz fio máquina, tendo em vista o aumento de preço, ela consegue produzir rapidamente com a mesma máquina ou fazendo pequenos ajustes um trefilado CA60? Né? Essa seria uma substituibilidade pelo lado da oferta. Tá? Isso não pode entrar uma discussão dessa aqui no mercado relevante, mas isso não foi um pouco analisado, mas isso foi trazido pelas partes
pouco mais à frente, numa outra etapa concorrencial, na etapa de probabilidade. Tá? E isso foi analisado em detalhes e um pouco mais à frente eu também explico como é que foi essa análise. Então, continuando com a análise dos mercados relevantes, produto, né? Vai ter vergalhão, vai ter o corte e dobra, né, de vergalhões, que vai ser um mercado geográfico regional. Por que não vai ser nacional? Porque para você cortar e dobrar, você não faz isso nacionalmente, você não consegue entregar nacionalmente. Geralmente você corta e dobra na região, regionalmente, e entrega esse vergalhão dobrado e cortado regionalmente. Então, a concorrência do corte e dobra não se dá em âmbito nacional, se dá em âmbito regional. E também temos aqui a aquisição de sucata como um mercado relevante. Então, em relação ao corte e dobra, né, foi identificado, né, na etapa de possibilidade, daqui a pouquinho a gente vai falar dela para todos os outros produtos, mas aqui a gente já está matando alguns produtos, né, alguns mercados relevantes que não avançaram na análise concorrencial em probabilidade, mas depois de feita a estrutura de mercado aqui, foi visto que as requerentes, né, a ArcelorMittal e a Votorantim Siderurgia, elas conjuntamente tinham um total de cerca de 20% desse corte e dobra, tá? A participação de mercado, e por isso não foi dado prosseguimento nessa análise, justamente por causa daqueles 20% que está na lei, né? E também pela análise dos índices de concentração e do delta desses índices de concentração, essa variação antes e depois. Tá? Isso tudo está também bem explicado no guia, né? Quais são esses limites. E daqui a pouquinho a gente olha com mais detalhes naqueles casos em que a análise concorrencial continuou, tá? Para a análise de probabilidade. Outro ponto importante é que o produto de sucata, aquisição de sucata, eu não vou analisar aqui, isso aqui já dava uma outra aula, né? Só para tratar do poder de compra aqui e tal, mas eu não vou tratar, até mesmo porque quando você, lá no final, resolve o problema concorrencial com os remédios antitruste, esse ponto aqui da aquisição de sucata também é resolvido, digamos assim, implicitamente. Tá? Então, não teve problemas após a aprovação dessa operação com remédios. Tá? Mas depois eu queria até voltar em outra aula para mostrar essas discussões de poder de compra e talvez dando esse exemplo aqui do mercado de aquisição de sucata, no caso aqui da ArcelorMittal Votorantim. E aí, definidos os mercados relevantes, a gente passa para a possibilidade de exercício de poder de mercado, ou seja, a gente vai olhar a estrutura de mercado e analisar os índices de concentração. Tá? É analisado também aquele número, né, dos 20%, se a aquisição, se essa operação tem mais de 20% de concentração, né, da ArcelorMittal Votorantim, mas um outro número, né, um outro indicador utilizado e que está no guia do CAD, de análise de atos de concentração, é o índice HHI. Tá? Esse aqui é a tabela que é mostrada no parecer da SG, né, no caso aqui do mercado de barras, MBQ, né, mercado nacional, em que foi construído o market share utilizando as vendas totais em volume, tá? Que é um mercado de bens, no caso aqui, né? São bens diferenciados, aqui são bens mais homogêneos, em que você utilizar volume é uma boa proxy aí para você conseguir as participações de mercado. Vocês vão ver também que, como é
a gente está usando dados públicos, você não tem a participação de mercado precisa, né? A gente coloca em um intervalo. Então, as requerentes aqui, de 2012 até 2016, veja que elas tinham uma participação de 10% a 20%, e agora elas têm, em 2016, de 20% a 30%. Né? No caso aqui, esse número, né, está lá na versão pública, né, a ESG falando que, apesar da participação do mercado das requerentes ser levemente superior a 20%, então está mais perto de 20% do que de 30%. Né? A variação HHI foi inferior a 200 pontos. Né? Essa variação HHI, daqui a pouquinho eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, ela se torna problemática, né? A gente diz que existe um nexo, né, da operação em termos de produzir efeitos anticompetitivos a partir de 200 pontos. Né? Você calcula o HHI antes e depois da operação. E se essa diferença for maior que 200 pontos, você diz que essa operação tem possibilidade de se fazer, essa operação tem a possibilidade de fazer um exercício de poder de mercado. Né? E aí você passa para a fase seguinte, que é a análise de probabilidade. Tá? Mas no caso concreto aqui, como o market share ficou em torno de 20% e o HHI, né, o delta HHI ficou muito próximo, né, ou inferior a 200 pontos, não se deu prosseguimento à análise concorrencial desse produto, né? Dizendo que esse produto aqui as empresas não tinham a possibilidade de exercer seu poder de mercado, justamente porque elas têm uma pequena parcela, digamos assim, desse mercado. Tá? Um outro ponto que eu trago para vocês, corroborando essa análise, a nota técnica número 30 do Departamento de Estudos Econômicos também realizou, né, uma análise complementar, fazendo testes de fusão, simulações de fusão, e também chegou à conclusão que as barras não ensejavam aumentos de preço após a operação. Tá? Eu também, uma etapa seguinte aqui de probabilidade, para os outros casos, eu vou mostrar para vocês o racional dessa análise que foi feita pelo Departamento de Estudos Econômicos. Então, por esse motivo, no caso aqui de barras, não se aprofundou para a probabilidade de exercício de poder de mercado, porque você não tinha esses indicadores acima do limite. Né? Já a partir daqui, né, esses mercados relevantes que eu vou mostrar, a gente vai poder observar uma grande concentração de participação de mercado após a operação. Perfis leves, por exemplo, né? Você tinha a Votorantim Siderurgia com 25% pré-operação de participação de mercado, a ArcelorMittal 25% também de participação de mercado. Após a operação, 50%, né? O market share combinado. E as outras concorrentes, né? Gerdau com 34%, a Ceafal com 11%, e importações, nesse caso, 5%. O que dá um HHI, né? Um índice de concentração de 2.552 pontos. Você deve estar se perguntando, alguns de vocês, como se calcula esse HHI? Esse HHI ele é a soma dos market shares ao quadrado. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês a indicação do cálculo. Então, vai ser 25 ao quadrado, mais 25% ao quadrado, mais 34 ao quadrado, 11 ao quadrado e 5 ao quadrado. Somando isso aqui, você vai chegar a 2.552, né, pontos antes da operação. Esse índice varia, né, de 0, né, a 0 a 10 mil, tá? Que é o monopólio, né, uma empresa só, que seria 100 ao quadrado. Então, você calcula esse market share antes da operação e após a operação. Né?
Então, após a operação, agora não colocando 25 e 25 ao quadrado, mas colocando 50 ao quadrado e somando os outros market share ao quadrado, você vai chegar a um HHI de 3.802. Né? Então, tirando a diferença de 3.802 menos 2.552, você vai ter um delta HHI de 1.250. Veja que no guia de análise de atos de concentração horizontal, quando você tem um delta HHI maior que 200 pontos, já é problemático. Aqui você está chegando a um delta HHI de bem maior, né, de 1.250. Tá? Também o nível disso, o nível desse HHI é importante. Né? Níveis acima de 2.500 pontos são níveis já também preocupantes. Então, aliado o nível com a variação, você coloca esse mercado elevante aqui bastante problemático. Tá? Então, em relação à possibilidade de exercício de poder de mercado, existe a possibilidade de exercício de poder de mercado por parte das empresas após a operação. Tá? Mas isso aqui é uma possibilidade. Agora, na outra fase, a gente vai ver a probabilidade, porque a empresa pode ter a possibilidade de exercer o poder, mas pode ser que não seja provável, pode ser que tenha a entrada seja factível, pode ser que as importações possam contestar o poder de mercado dessas empresas, ou a rivalidade pode ser alta e a empresa, apesar de ter a possibilidade de exercer, essa possibilidade não é provável, não vai ser provável ela conseguir, por exemplo, aumentar preço. Tá? Então, isso é feito para cada um dos produtos. Tá? A análise é individual, é por mercado relevante. Aqui eu vou passar todos os mercados relevantes na análise de possibilidade. Depois a gente vai para a probabilidade. Tá? Um detalhe, uma dica importante para vocês aqui, que não são economistas, é que esse delta HHI, ele também é possível ser calculado sem a necessidade de calcular o HHI antes e depois da operação. Tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes é difícil você conseguir uma estimativa de market share das concorrentes para calcular esse delta HHI. Se você tiver uma estimativa apenas do market share das requerentes, você consegue calcular pelo menos o delta HHI, que é aquele indicador de nexo, né, de causalidade aí da operação. Aqui, né, eu coloquei para vocês a fórmula final de como se calcula esse delta HHI. Então, é 2 vezes o market share de uma, né, das empresas que estão fazendo a operação, vezes a segunda. Então, aqui no caso, é 2 vezes 25, que é o market share da Votorantim, vezes 25, que é o market share da ArcelorMittal. Isso vai dar 2 vezes 25 vezes 25, 1.250, que é exatamente o cálculo que a gente acabou de fazer aqui, calculando aqui o HHI pré e pós-operação. Tá? Então, você consegue cortar um caminho aí se utilizar essa fórmula. Tá? Muita gente não se atenta para essa possibilidade, mas quem quiser um detalhamento, né, abertura desses cálculos aqui, como que a gente chega nessa fórmula final, vai estar lá também no nosso guia de análise de atos de concentração horizontal que o CAD lançou em 2016. Tá? Perfis médios, a mesma coisa. Agora vai ser um pouco repetitivo, vou passar um pouco mais rápido, tá? Para não demorar muito aqui nessa parte. Mas aqui, né, se constrói essa estrutura de mercado pré e pós-operação, a gente tem uma concentração pós-operação de 30%, né? O HHI pré-operação, pós-operação 5.800, então um delta HHI de 450, também um mercado problemático, né? Então, passa dessa etapa da possibilidade, a gente vai analisar daqui a pouco a probabilidade.
Fio máquina, uma concentração pós-operação de 38%, um HHI pós-operação de 3.854 e um delta HHI de 556. Tá? Bastante problemático esse mercado também. Trefilado, uma concentração pós-operação de 60%, um HHI pré-operação 2.500, pós-operação 4.228 e um delta de 1.728, também bastante elevado esse delta HHI. Lembrando sempre que estou trabalhando aqui com dados públicos, né? Só quem está perguntando, pô, professor, mas você não está trazendo os market shares em intervalos? O que eu fiz aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem? Eu simulei, né? Se estava entre o market share aqui da Votorantim entre 20% e 30%, eu coloquei 28%. Tá? Da Votorantim estava entre 10% e 20%, eu coloquei 10%. Tá? E assim para as outras também. Eu fui colocando números dentro do intervalo, logicamente no final, para fechar 100% de market share, e calculei o HHI aqui para vocês entenderem como é calculado esse delta HHI e o próprio HHI. Tá? Então, aqui são todos dados públicos em que eu simulei aqui os market shares para conseguir fazer o cálculo concretamente para vocês e também para quem quiser replicar esse cálculo do HHI, do delta HHI, também ser possível. Tá bom? Telas eletrosoldadas, eu acho aqui eu passei o trefilado, né? CA60, problemático. Telas eletrosoldadas, também a mesma coisa, uma concentração de 50%, né, pós-operação. Mas uma coisa interessante que vocês eu acho já perceberam, né? Apesar da gente estar focando aqui nas requerentes, veja que a estrutura de mercado muda um pouco. Né? Aqui, nas telas eletrosoldadas, a gente vê que a franja é muito grande, ou seja, as concorrentes aqui, elas são maiores, tem maior quantidade de concorrentes, se comparado, por exemplo, aqui com esse caso passado, de fio máquina. Fio máquina, você tem só a Gerdau, a CSN e importações como concorrente. Né? Trefilado, você tem o maior número de concorrentes, as telas eletrosoldadas também você tem o maior número de concorrentes. Apesar delas terem um market share pequeno, existem mais concorrentes. Tá? Isso a gente vai analisar quando a gente chegar em probabilidade. Tá? Quando a gente for analisar rivalidade em probabilidade de exercício de poder de mercado, a gente pega essa estrutura de mercado e entra mais a fundo para discutir a rivalidade aqui nesses mercados relevantes. Então, aqui 50% pós-operação e um delta HHI de 1.122. Entreliças, também bastante concentrado, 50% pós-operação e um delta HHI de 702 pontos. Arame recuzido, uma concentração de 50 pontos percentuais e um delta HHI de 1.122 também. Vergalhões, pós-operação, uma concentração de 40% das requerentes, com um delta HHI de 702. Novamente, isso aqui são números simulados a partir dos dados públicos que eu peguei nos autos. Tá? Então, simulei esses market shares baseados naqueles intervalos. Tá? Só para conseguir trazer para vocês aqui o cálculo do HHI e do delta HHI. E aí, vocês viram que para esses 8 mercados, a análise continua, né? Porque a possibilidade de exercício de poder de mercado continua. Tanto pelos 20%, que a concentração maior que 20%, o delta HHI maior que 200 pontos,
também o nível também muito elevado, acima de 2.500 pontos do HHI. Então, isso tudo faz com que a análise concorrencial continue, tá? Para ver se existe agora probabilidade de exercício de poder de mercado. Vamos agora adentrar um pouco mais a fundo sobre questões de entrada, importações e rivalidade. Tá? Então, ficou para essa etapa análise dos mercados de perfis leves, perfis médios, fio-máquina, CA60, telas, treliças, arame e vergalhões. Já nas manifestações das partes, você consegue ver alguns argumentos que elas tentam afastar a probabilidade de exercício de poder de mercado, tá? Após a conclusão da operação, sem necessidade de remédios. Elas vão argumentar o quê? Que existe uma substituibilidade pelo lado da oferta. Aquilo que eu tinha falado lá no início da apresentação, eles vão trazer esse argumento aqui. Eu faço um parêntese que essa discussão de substituibilidade pelo lado da oferta, ela pode entrar também na discussão ou na etapa de mercado relevante, mas ela foi trazida para essa etapa em que o CAD analisou esse argumento. O que as requerentes ressaltaram? Falou que pelo lado da oferta, as plantas, né, de aços longos que estão instaladas aqui no Brasil contam com um grau de flexibilidade, né? O que elas vão argumentar implicaria na inexistência de separação entre os diferentes mercados relevantes na presente operação. Então, eles trouxeram essa discussão também lá em mercado relevante, mas o CAD não aceitou, então eles trouxeram novamente a discussão para a etapa de probabilidade. Nessa etapa de probabilidade, o CAD foi olhar um pouco mais a fundo se essa flexibilidade, né, na produção desses diversos produtos era possível, sem um custo muito elevado. E, oficiando o mercado e entendendo melhor como funciona essas máquinas, o CAD entendeu o seguinte, para que um ofertante de barras oferte perfis, né, olhando, porque logicamente que ele tem que olhar cada um dos mercados relevantes, né, para ver se essa flexibilidade atende a todos os mercados relevantes, né? Então, aqui é um exemplo, né? Então, para que um ofertante de barras oferte perfis, né, ele precisa ter esse laminador flexível, né, que vai fazer os dois produtos, né? E a estimativa do custo desse maquinário, que seria flexível, né, para a adaptação de uma planta, né, que ela pudesse passar a produzir barras e perfis, é da ordem de 150 a 200 milhões de dólares. Então, veja que essa flexibilidade tem um custo elevadíssimo, o que não possibilitou o CAD aceitar esse argumento, né? Então, não houve essa aceitação desse argumento. Continuou-se para a análise de entradas, a viabilidade de importação e a análise de rivalidade. Então, em probabilidade, esses 3 pontos aqui vão ser detalhados a seguir. Tá? Em relação à importação, né? Como eu disse, para cada um dos mercados relevantes que estão nessa etapa aqui, a importação vai ser analisada, né, especificamente para cada mercado. O que eu vou colocar aqui para vocês é um resumo tratando de aços longos em geral, de todos os mercados. Porque também, como a análise é um pouco parecida para todos, a conclusão, digamos assim, vai ser igual para todos os mercados, eu não quero gastar muito tempo detalhando a análise de importação para cada um dos mercados. O que é importante tirar dessa análise de importação? A gente vai querer ver aqui nessa etapa, essa importação consegue contestar esse exercício de poder de mercado por parte
das requerentes, né? Será que elas, por exemplo, vão conseguir aumentar preço, né? Se for provável a importação, que a importação consiga contestar um aumento de preço, aí a análise pode parar até por aqui, beleza? Por isso que é importante uma análise detalhada e pormenorizada, porque se a importação realmente for viável e conseguir contestar um provável aumento de preço, a análise pode parar aqui. Então, o que o CAD foi ver, analisar as importações, né? Então, as requerentes, primeiro, trouxeram o argumento da concorrência ser internacional, né? E vinha principalmente da China e da Turquia, e que tem exercido pressão sobre os preços do aço doméstico. China e Turquia, as importações de lá, têm exercido essa pressão. O CAD pega essa informação e vai consultar os agentes de mercado. E eles vão dizer, não, olha, apenas 1/3 dos clientes, né, do mercado de aços longos, né, em geral, né, vocês vão ver lá, quem tiver interesse, pegar o parecer da SG, o voto da relatora, ela vai olhar isso para cada um dos mercados relevantes. Mas, de maneira geral, 1/3 dos clientes, né, apontou a importação como possibilidade, né? E aqueles que fazem a importação também elencaram diversos fatores contrários à operação, né? Como preços elevados e dificuldade no pós-venda, né? O CAD, então, com essa informação, chegou à conclusão que o principal fator impeditivo, né, diz respeito ao custo, né? O impeditivo de quê? Das importações, diz respeito ao custo de se realizar essas importações, né? As próprias requerentes tinham informado que o custo, né, de uma importação representa 30% do preço do produto final, né? Pagando todos os custos aí, frete incluídos. Então, é custoso fazer uma importação, né? Importações também vão demandar um prazo médio que pode chegar aí a 180 dias. Você tem que fazer essa compra com bastante antecedência, né? Já no mercado nacional, essa compra não precisa ter tanta antecedência, né? Porque o produto está muito mais perto, é mais rápido chegar, cerca de 30 dias. E tendo em vista a necessidade, ao se fazer a importação, desse tempo mais alongado, né, para se fazer o pedido e a compra, você precisa importar mais, né? Você não pode ficar fazendo compras pequenas. Você tem que fazer compras maiores, e isso vai ensejar o quê? Você precisa ter um capital de giro maior. Então, tudo isso seriam como desvantagens aí da importação, e que ela não conseguiria ser um fator que conseguiria contestar um aumento de preço por parte das requerentes. Então, de maneira geral, a conclusão aqui é que o argumento de importação não foi levado adiante para se aprovar a operação sem análise de remédios, tá? Então, a gente passa para a análise de probabilidade, focando a questão da entrada, né? Aqui eu vou falar de maneira geral sobre aços longos, mas se vocês pegarem o parecer da superintendência e os votos, vai ter uma análise para cada um dos mercados relevantes. Como a conclusão aqui vai ser a mesma para todos os mercados, eu vou resumir aqui falando de aços longos em geral, tá? Mas a ideia da análise de entrada é ver se uma entrada é provável, suficiente e tempestiva. Então, para você acolher um argumento de entrada, da entrada conseguir barrar, né, um exercício de poder de mercado das requerentes, né, da operação, ela tem que atender a esses 3 critérios. Tem que ser provável, suficiente e tempestivo. Tá? Não basta atender apenas um dos pontos aqui, tem que ser os 3. Tá? E como eu disse,
você tem que olhar isso para cada um dos mercados relevantes em análise. Tá? Então, quando a gente estiver falando de probabilidade de uma entrada, a gente pode ir lá também no Guia de Análise de Áreas de Concentração Horizontal, também chamado de GAH, que ele vai dar uma definição sobre quando é provável essa entrada. Ela é provável quando as escalas mínimas viáveis são inferiores às oportunidades de venda no mercado a preços pré-concentração. Então, dois conceitos importantes aqui são as escalas mínimas viáveis e as oportunidades de venda. No caso, oportunidade de venda vão ser essas parcelas, né, de mercado que vão estar disponíveis aos entrantes. Né? Quando o entrante ele vai pensar em entrar em um mercado, ele quer saber se tem se esse mercado está em crescimento, né? Se ele vai poder abocanhar aí uma parcela de mercado sem ter que roubar, digamos assim, né? Ganhar market share das concorrentes. Né? Então, essa oportunidade de venda ela é calculada com base nessa relação entre as vendas atuais e a expectativa de crescimento. Então, eu tenho que saber desse market share atual, se ele tem, se no futuro, né, se no curto prazo aí, ele está crescendo e está tendo oportunidade para uma nova entrante. E qual que é o tamanho desse, digamos assim, dessa expectativa de crescimento? Ela tem que ser compatível com a escala mínima viável. Né? Se tiver um pouquinho de expectativa de crescimento do mercado e a minha escala mínima viável for muito grande, não dá para entrar. Né? Porque para eu ter lucro nesse mercado, eu tenho que ter uma escala mínima muito grande. Então, é importante calcular a escala mínima viável e essas oportunidades de venda. E como que é feito isso, né, na prática? Aqui eu trouxe um exemplo que está no nosso guia, né, de análise de áreas de concentração. Lá na página 31 e 32 tem essa tabela aqui, que eu acho que é a maneira mais objetiva de tentar explicar como é feita essa análise de probabilidade da entrada. Tá? Então, no caso, no exemplo aqui, você tem uma oportunidade de venda de 100 mil unidades. Como é calculada essa oportunidade de venda? É quanto que esse mercado vai crescer, por exemplo, no próximo ano. Então, você vai ter 100 mil unidades como oportunidade de venda. Você vai lá e vai olhar, olha, esse mercado tem capacidade ociosa? Ele pode ter, então você tem que mensurar, saber qual que é a capacidade ociosa desse mercado. Por quê? Porque essa capacidade ociosa já vai abocanhar essas oportunidades de venda. Concordam? E aí vai sobrar, o que vai sobrar para o entrante é essa oportunidade de venda residual, né? Que é a oportunidade de venda menos a capacidade ociosa já existente nesse mercado. Então, nesse caso aqui, a capacidade ociosa era de 40 mil, então a oportunidade de venda residual foi de 60 mil. E a escala mínima viável? Nesse exemplo aqui, a escala mínima viável é de 50 mil. Então, veja, será que a entrada nesse mercado é provável? Eu tenho uma oportunidade de venda residual de 60 e uma escala mínima de 50, então eu posso dizer que a entrada é provável, que produzindo na minha escala mínima, né, que eu tenho viabilidade, que eu vou ter lucro, que eu vou conseguir me sustentar no mercado, né, produzindo 50 mil, eu ainda vou encontrar 60 mil para 60 mil de oportunidade de venda residual. Então, essa entrada é provável, que é diferente do segundo exemplo. Né? Eu tenho as mesmas 100 mil oportunidade de venda, capacidade ociosa de 40, então eu também tenho uma oportunidade de venda residual de 60 mil. Só que agora, nesse exemplo, a escala mínima é de 100 mil. Então, veja que eu não consigo entrar com viabilidade nesse mercado, porque eu tenho que produzir 100 mil, mas eu só vou encontrar oportunidade de venda de 60 mil, então eu vou tomar prejuízo. Então, a empresa
né, que quer entrar, ela vai olhar esses números e não vai decidir entrar. Então, a entrada aqui, nesse exemplo aqui, não é provável. Tá? Então, é isso que a gente chama de análise de probabilidade de entrada, essa APE. Tá? Então, ela não pode ser negativa, né? Senão eu não chego à conclusão que a entrada é provável. Beleza? Muitos conceitos aqui, um pouco complicada essa análise, mas é fundamental essa análise. Por quê? Porque chegando à conclusão que essa entrada é provável, tempestiva e suficiente, né? A gente vai ver esses dois conceitos para frente, chegando a essa conclusão, o CAD pode aprovar a operação sem a necessidade de prosseguir com a análise de rivalidade, ok? Por quê? Porque a entrada de concorrentes consegue contrapor o exercício de poder de mercado das requerentes. Tá? O que acontece geralmente, que a gente vê nos casos, é que geralmente, muitas vezes, a análise, na maioria dos casos, a análise não para por aqui, ela continua. Tá? Muito difícil uma análise parar na discussão de entrada, mas é possível. É possível existir casos em que a análise de entrada dá um conforto para a decisão do CAD para aprovar uma operação sem, muitas vezes, a necessidade de se prosseguir maiores aprofundamentos na etapa de rivalidade. Tá bom? No caso concreto, o AC, né, da ArcelorMittal e da Votorantim, existia grande capacidade ociosa das duas, né, especificamente no mercado. E também das concorrentes, como a Gerdau, né, que também era uma grande concorrente, também existia uma grande capacidade ociosa. Né? Isso já traz indícios, né, que qualquer aumento da demanda poderia ser atendido pelas empresas já instaladas. Então, veja, eu tendo uma capacidade ociosa aqui grande, mesmo que eu tenha um crescimento do mercado, ele seria totalmente absorvido pela capacidade ociosa das empresas já existentes, o que vai inviabilizar a entrada de concorrentes nesse mercado. Perfeito? Então, isso foi feito, essa análise de probabilidade foi feita para cada um dos mercados relevantes também, tá? Que é só um resumo. A suficiência, que é um outro quesito, né, quando a gente está olhando a entrada, implica, né, olhar aqui se novos entrantes terão realmente condições de efetivamente barrar os efeitos anticompetitivos do ato de concentração. Por quê? Porque não basta ser provado, não, tá bom, eu vou entrar. É provável que entre. Mas pode ser que a quantidade ofertada, tendo em vista o tamanho desse mercado, não seja suficiente para poder barrar os efeitos anticompetitivos da operação. Né? Então, apesar de se poder averiguar uma possível entrada, muitas vezes, ela não é suficiente, ou seja, a quantidade vendida ali por essa entrante é muito pequena em relação ao mercado. Então, ela não vai conseguir absorver todo o desvio de demanda, digamos assim, das concorrentes ou das requerentes, tendo em vista um aumento de preço. Tá? Então, vai se olhar para essa suficiência. Tá? No caso aqui também concreto, não se averigou essa suficiência também pela existência, né, desse argumento da existência dessa grande capacidade ociosa dos agentes econômicos já instalados nesse mercado, nesses diversos mercados relevantes, e também por outras, digamos assim, evidências, como a não entrada nos últimos 5 anos de concorrentes em vários desses mercados relevantes. Tá? Em alguns deles poderia até ter alguma entrada ou outra, mas na grande maioria você não observou entradas relevantes
nesses mercados. E, por fim, terceiro quesito da entrada é que ela seja tempestiva. Tempestiva, no caso da análise concorrencial, ela é muito, digamos assim, objetiva. A entrada tem que ocorrer em até 2 anos. Não adianta falar, não, existem entradas, mas essa entrada leva 5 anos para acontecer. Não dá. Por quê? Porque até 5 anos, para um concorrente entrar, aquela empresa, né, foco da operação ali, já aumentou o preço, os consumidores já foram prejudicados, e aí depois de 5 anos, você já tem danos causados ao mercado. E, então, no caso aqui, a ASG, né, a Superintendência, fez uma análise bastante detalhada para todos os mercados e verificou que o tempo de ingresso de uma empresa, né, ela, desde início da construção da planta até a entrega da planta e o início da fabricação, né, dos produtos, é possível fazer em menos de 2 anos. Né? Se verificou nos autos essa possibilidade até pelo exemplo de casos concretos, né, que foi possível entregar uma planta produzindo em menos de 2 anos. Então, no caso, em concreto aqui, as requerentes estimaram um período inferior a 2 anos, né, para efetuar isso, e a conclusão do CAD foi que, em relação à tempestividade, ela atendia a esse quesito, a entrada, né, era tempestiva, mas não era em relação aos outros dois quesitos, né, em termos da probabilidade e da suficiência. Então, a conclusão foi de não se levar o argumento da entrada, né, para se aprovar essa operação. Né? Então, se colocou que, embora tempestiva a entrada, ela era não provável, ela não era provável e nem suficiente, né, para contestar esse eventual exercício de poder de mercado por parte das requerentes. Então, esse argumento aqui não foi levado adiante para se aprovar a operação. Então, se continua a análise de exercício de poder de mercado, agora olhando a rivalidade. Tá? Então, a rivalidade é uma das partes mais demandantes da análise concorrencial, porque você tem muitas variáveis que podem ser olhadas para se tentar entender a rivalidade nesses mercados. O guia de análise de área de concentração vai trazer uma lista extensa de quais seriam essas variáveis que você pode olhar para ver se existe rivalidade ou não nesse mercado. Aqui eu vou trazer um breve resumo, pincelando aqui alguns mercados relevantes e mostrando algumas evidências que a ASG, que a Superintendência Geral, levantou. Né? Então, geralmente, né, se começa pela análise das participações de mercado, de todas as empresas de determinado mercado relevante. Foi aquilo que eu falei lá em possibilidade. Aquela análise dos market shares e do número de concorrentes é trazida para cá. Para quê? Porque agora vamos detalhar, vamos não olhar só os números de market share, mas agora vamos olhar efetivamente quais são as concorrentes, quais as características dessas concorrentes, como que esses market shares têm se comportado ao longo dos anos. Então, no caso concreto, né, na maioria dos mercados relevantes, né, verificou-se aqui um histórico de relativa estabilidade de market share, das participações de mercado das 3 maiores empresas, tá? Que vai ser as requerentes, a ArcelorMittal, Votorantim e a Gerdau. Tá? Essas
três maiores aí, elas tinham sempre os maiores market share e geralmente bastante estáveis. A estabilidade de market share é preocupante em termos concorrenciais. Por quê? Porque não mostra que existe uma disputa pelo primeiro lugar, né? Uma troca de posições. É como no futebol, né? Muitas vezes você tem um time disparado na frente, ou um ou dois times disparados na frente, você tem pouca rivalidade nesse campeonato. Aqui é a mesma coisa, é traçada esse histórico de market share justamente para tentar entender se existem muitas trocas de posição, né? Se existe esse perde e ganha ao longo do tempo. No caso aqui, não se verificou isso. Especificamente no mercado de perfis médios, né? Pós-operação, o resultado é a formação de um duopólio, né, entre as requerentes e a líder Gerdau. Foi aquela análise lá na possibilidade, que eu até ressaltei lá, né, que é trazida para cá, quando a gente está analisando rivalidade, vai mostrar isso. Vai, em alguns mercados, vai mostrar a formação de duopólios, uma situação bem complicada em relação à análise de rivalidade, né, em termos concorrenciais. Logicamente, você pode ter outras variáveis, né, a gente vai olhar com calma, né, quais são as outras variáveis que podem, muitas vezes, relativizar essa concentração de mercado. É possível em alguns casos. No caso em concreto aqui sendo analisado, não foi possível identificar outras variáveis concorrenciais que mitigassem esse problema aqui da criação desse duopólio. No mercado de fio-máquina, por exemplo, né, a Votorantim Siderurgia, né, foi descrita pelos concorrentes, né, e pelos clientes como um agente regulador de preços, né, pois é um efetivo concorrente da Gerdau e da ArcelorMittal, né? E a sua atuação da Votorantim tem sido importante para a dinâmica concorrencial. Então, isso também é extraído dos ofícios que são colocados para o mercado responder, e aí o CAD tem, por meio das respostas desses ofícios, ele também tem subsídios qualitativos para tomar sua decisão. Isso aqui foi uma das respostas, né? Falando da importância da Votorantim para esse ambiente concorrencial. E um outro ponto, a capacidade ociosa, né, das concorrentes, né, em todos os mercados analisados também era alta, né, que poderia ser um fator inibidor de aumento de preço. Por quê? Porque se as requerentes aumentam os preços, as concorrentes têm capacidade ociosa para fabricar mais e vender esses produtos a esse preço de mercado, sem essa elevação de preço. Então, isso poderia inibir uma elevação de preço. Entretanto, a questão da capacidade ociosa, ela, muitas vezes, ela pode ser olhada também pelo seu lado negativo. Quando você tem poucos concorrentes, uma alta capacidade ociosa no mercado pode também ser um inibidor de entrantes e a formação de conluios, né? Ou, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, vai favorecer aí o exercício de poder coordenado entre as empresas daquele mercado relevante específico, né? Quanto menor o número de empresas, maior, por exemplo, a capacidade ociosa, maior a probabilidade desse exercício de poder coordenado. Tá? Já a gente vai detalhar um pouco mais. Então, quando a gente estiver olhando capacidade ociosa, sempre é bom ter essas duas visões. Muitas vezes é bom as concorrentes terem essa capacidade ociosa, mas em um mercado muito concentrado, isso pode ser, no final do dia, ser ruim, tá? Para a concorrência. E uma análise complementar que foi feita pelo Departamento de Estudos Econômicos foi essa análise mais quantitativa, né? Vocês viram que essa análise que eu trouxe para vocês até agora tinha muito e se vocês tiverem a oportunidade também de ler o parecer da superintendência,
ela é muito qualitativa, tá? E que muitas vezes traz evidências fortes, né? Já fortes aí para, às vezes, para reprovar uma operação ou para se propor um remédio. Na maioria das vezes, o que o Departamento de Estudos Econômicos tem feito é também corroborado essas evidências qualitativas também com evidências um pouco mais quantitativas. Tá? Então, no caso dessa nota de número 30 de 2017, o que o Departamento de Estudos Econômicos fez nesse primeiro momento, nessa primeira parte da nota, foi calcular esse GUP, né, o Gross Upward Pricing Pressure Index, né, um indicador de pressão de preço bastante utilizado internacionalmente para análise de fusões. E ele é interessante e muito utilizado pela sua simplicidade e pela sua baixa necessidade de requisição de dados para se fazer o cálculo. Tá? Ele basicamente tem duas partes, né, esse indicador. Uma primeira parte é o fator, né, é esse desvio, ou a taxa de desvio, né, em que a taxa de desvio do produto 1 para o produto 2. O que seria isso? Seria um pouco responder essa pergunta que eu coloquei aqui. Ó. Se o preço do produto 1 aumentar, qual parte dos consumidores irá mudar para o produto 2? Então, é o desvio, né, de demanda do produto 1 para o produto 2. No caso concreto, o que a gente quer ver aqui? A gente quer ver, aqui você tem que calcular para cada um dos mercados relevantes. Então, vamos pegar o mercado de vergalhão. Você tem a ArcelorMittal produzindo vergalhão. Se ela aumentar preço, eu quero saber quanto desses consumidores que vão deixar de comprar vergalhão da ArcelorMittal vai para a Votorantim. Por quê? Porque é aquela que está sendo adquirida. Eu quero ver a proximidade dessas duas empresas. Né? Quanto maior o desvio de demanda dessa primeira empresa, da Arcelor, para a Votorantim, que ela está sendo adquirida aqui, maiores os problemas concorrenciais. Quer dizer que ela está comprando um concorrente bem próximo. Né? Isso já traz um alerta. E a outra variável que vai entrar multiplicando esse desvio e que vai ter incentivos para aumentar os preços é a margem de lucro, que é essa diferença aqui, sobre o preço menos o custo marginal do produto 2. Então, quanto maior o lucro aqui da Votorantim, a margem de lucro da Votorantim, maior o incentivo da Arcelor de aumentar o preço também, porque ela vai aumentar o preço, os consumidores, em sua maioria, né, vão desviar para cá, e, além disso, a margem, né, da Votorantim é maior. Então, os incentivos vão ser ainda mais intensificados. Então, por isso que no GUP, né, você sempre joga com essas duas variáveis, né, multiplicando. Tá? Então, basicamente, é isso, né, o racional desse teste é isso, é trabalhar com a multiplicação dessas duas variáveis, margem de lucro e taxa de desvio. Tá? Tem uma outra aula, né, eu pretendo trazer com mais detalhes, graficamente, como que é o racional do cálculo desse GUP, trazendo mais exemplos numéricos para vocês. Aqui eu já vou trazer o resultado disso nos vários mercados relevantes, mas também quero trazer para vocês um pouco mais de detalhe o cálculo desse GUP. Tá? Mas eu acho que aqui já ficou a intuição, os detalhes estão na nota técnica número 30 aqui. Tá? E aí vocês podem estar perguntando, mas como você calcula essa taxa de desvio? Essa taxa de desvio, ela é possível ser calculada econometricamente, né? Você estimando demanda, as elasticidades próprias e cruzadas, você consegue chegar em uma taxa de desvio bem precisa, tá? Calculando ali, olhando para os dados, mas muitas vezes é muito tempo para se fazer isso, é muito curto. Né? Então, o que na maioria das vezes é feito é uma taxa de desvio calculada com base no market share.
Então, é o market share da segunda, dividido pelo 1 menos market share da primeira. Tá? Então, isso lhe dá uma taxa de desvio proporcional ao market share, que também é uma suposição bem incrível, né? Muitas vezes se adere bastante ao mercado. Mas isso pode ser corroborado por outras evidências, né? Dados próprios, pesquisas de mercado e a própria cálculo das elasticidades. Tá? No caso aqui, se utilizou o market share para se calcular a taxa de desvio. E aqui já são os resultados. Veja que você só tem duas variáveis, né, que é a taxa de desvio e a margem daquele ano. Como a gente, né, muitas vezes, pegar um ano específico pode ser muito sensível, o que geralmente é feito é olhar para mais anos e se calcular, por exemplo, o market share, tanto em termos de volume, em termos de receita, né, para se tentar se verificar a sensibilidade desses resultados. Você vê que na maioria dos casos, vergalhão aqui, você tem aumentos de preço da ordem aqui, né, em 2016, de 6%, em perfis leves, em 2016, na ordem de 3% a 4%, mas você tem anos chegando a 6%, 7%. Tá? Na mesma coisa, perfis médios e pesados aqui, você tem 2,5%, 2,6%, mas tem também indicadores passando de 5%. E por que o indicador de 5% ele é utilizado? Né? Geralmente, você pode compensar esse aumento de preço, né, pela análise de eficiências. Então, geralmente, você aceita que esse número possa ser até de 5% e não vê problema concorrencial. Por quê? Porque ele vai ter eficiências, muitas vezes, e você vai ser compensado esse pequeno aumento de preço vai ser compensado pelas eficiências. Né? Como é uma análise de gross, de uma análise de incentivo de aumento de preço bruto, né? Sem o cálculo de eficiência, você pode permitir aqui, nesses casos, até uma elevação de 5% e não ver problema concorrencial. Na maioria dos casos aqui, o que a gente está vendo é que essa elevação é maior do que 5%. Né? Já nesse indicador que é simples. Tá? É bem simples, então, assim, você não pode utilizar esse indicador como um único ou a única métrica para se falar que esse mercado não vai ter problema. Você tem simulação de fusão, que a gente vai ver um pouco para frente, e tem toda a análise qualitativa que, né, tem que um pouco corroborar esses resultados aqui também. Então, e sempre sabendo que esse GUP, ele muitas vezes é utilizado até no início da análise. Né? Lá na análise de possibilidade, você já poderia utilizar, se tivesse essas informações de margem, por exemplo. Você pode já utilizar para tentar filtrar ali quais são os mercados problemáticos. Aqui, especificamente, a gente faz essa análise no âmbito de rivalidade, porque a gente está trazendo esse número, junto com as análises dos modelos de simulação de fusão, que são análises um pouco mais complexas, que aí vão ponderar por eficiências e vão ter uma visão mais completa da rivalidade e das eficiências desse mercado, tá bom? Ou desses mercados. Então, isso foi feito para cada um dos mercados relevantes, né? Completando aqui CA60, em 2016, elevações, né, quase chegando a 10%. Treliça, você tem em 2016 uma elevação aqui de 3,7%, mas em alguns anos chegando a 4,2%. O GUP de mercado de telas chegando também na casa dos 10%, e arame reclusido chegando aqui na casa de 3,5%. Tá? Isso é uma evidência. Né? Esse é o que a gente chama de screening, né? uma análise até um pouco mais inicial de pressão de preço,
para ver realmente as pressões de preço ponderada pelas eficiências e também tendo aí um feedback dos concorrentes, ou seja, um modelo de simulação, de fato, a gente fez o uso também na nota técnica número 30 desse PC8, né, que é um modelo de demanda que ele é calibrado proporcionalmente pelo market share. Então, ele também é um pouco mais simplificado se calcular o modelo de demanda, estimando todos os parâmetros, né? Ele é calibrado utilizando o market share. Mas, de toda forma, ele já é um avanço a esses indicadores de pressão de preço, porque ele traz, por exemplo, o feedback entre as concorrentes. Vocês puderam ver ali que para o cálculo do índice de pressão de preço, você não tem dados, você não coloca na fórmula ali os concorrentes, né? Então, não tem feedback dos concorrentes. Aqui você já consegue captar como seria um mercado, né, aumento de preço, numa estrutura de mercado, incorporando o que realmente né? Quantos concorrentes são, quais são os market share desses concorrentes e como esses concorrentes poderiam rivalizar frente a aumentos de preço pós-operação. Tá? Utilizando o programa R e o pacote Antitrust, esse 2020, também disponível aqui, né, baixando aqui nesse site, né, que eu trago o PDF sobre todo o detalhamento, né, da programação, é possível replicar esse modelo. Tá? Então, basicamente, a gente vai calibrou esse modelo com alguns parâmetros, né, os dados de 2016 com os dados, né, finais ali, aqueles que a gente chamou consolidados pela SG, né, porque volume, as requerentes trazem os seus dados, né, calcula-se o market share, também faturamento se calculou, mas ali tem uma tabela final com o market share, digamos assim, consolidado pela SG. Então, foi esse que a gente utilizou para fazer o modelo de simulação. Você seta lá, define uma elasticidade da indústria como sendo -1 e depois define os diferentes cenários aí para a elasticidade da ArcelorMittal. E aqui sempre é bom, né, olhar cenários, né, e ver se tem algum cenário que difere, que é diferente, por exemplo, não vai trazer problema concorrencial, ou em todos os cenários você tem problemas concorrencial, mesmo tendo elasticidades, digamos assim, mais elásticas, né? Então, a gente testou essas três elasticidades. E também você seta nesse modelo as eficiências. Então, com base nas eficiências trazidas, né, pelas requerentes, calculada, né, nesse parecer econômico, a gente consegue imputar as eficiências alegadas. Então, o resultado de aumento de preço já vai ser descontado já as eficiências, as sinergias dessa operação. Aqui, eu trago também uma revisão da literatura sobre o que a gente encontra de elasticidade nesses mercados. Tendo em vista que muitas vezes se discute muito, né, se essas elasticidades são reais para os mercados específicos, o que a gente quis mostrar é que as elasticidades calculadas em alguns estudos são, né, muito pequenas aqui, né, menos 0,14, menos 0,24, menos 0,32, né, em vários estudos, né, indicando uma demanda inelástica para esses produtos, né, ou para aços longos em geral. Então, utilizar elasticidades aqui de -3, -2 e -1,2, a gente pode falar que o CAD foi generoso aqui a utilizar tanto o parâmetro aqui para a indústria de -1 quanto a elasticidade própria aqui da ArcelorMittal. Tá? Então, isso tudo é para tentar
mostrar que os resultados são robustos, né? Vão ser robustos aqui os resultados apresentados dessas simulações. Vou pegar essa primeira aqui do Vergalhão só para tentar ser um pouco mais ilustrativo sobre essas simulações. Primeiro, aqui a linha em azul, você tem um aumento de preço esperado, né, dos vergalhões, sem eficiência. E em vermelho, com eficiência de acesso restrito. Tá? Mas aqui tem alguma eficiência nesses aumentos de preço, aqui já está incorporado. Então, inicialmente, você, olhando os aumentos de preço sem eficiência, você vê que, pegando a elasticidade própria aqui da ACLO com -3, ou seja, uma elasticidade bem elástica, ainda assim, os aumentos de preço são acima de 5%. Se você coloca eficiência, esses aumentos de preço são um pouco menores que 5%, mas já incorporadas as eficiências. E diminuindo, né, tornando essas elasticidades cada vez menos elásticas, você chega a aumentos de preço aqui da ordem de 20%, né, ou mais que 20% sem eficiências e perto dos 20% com eficiência. Então, mercados bastante problemáticos após a operação, né? Então, o que pode ser ver aqui em cada um desses mercados, a partir da simulação de fusão, é que os aumentos de preço, olha, da ordem de 40%, com ou sem eficiência, da ordem de aumento de preço de telas, né, 30%, 25%, perfis leves, arame, perfil médio, tudo com grandes elevações de preço quando você tem a simulação de fusão, né? Terminando aqui com treliças, aumentos aqui da ordem de 15%, né? Com e sem eficiência, ali, variando um pouco, mas aumentos significativos de preço pós-operação. Isso tudo aqui vai fazer com que a Superintendência Geral faça a impugnação do caso para o tribunal, ou seja, a Superintendência não vai aprovar essa operação, sem a negociação de remédios. Um ponto que eu passei e dei ali, né, como um número ali de eficiência, mas que também ele é bastante discutido, né, que são a análise das eficiências antitrust, também tem que ser analisado. Aqui, esse modelo de simulação ele já incorporou essa discussão, mas na análise concorrencial você vai ter uma sessão para discutir, para ver se realmente essas eficiências, o tamanho dessas eficiências, né? Então, esses modelos aqui eles são interessantes, que eles já conseguem avaliar os efeitos líquidos da operação, contrabalanceando, né, esses aumentos de preço vis-à-vis as eficiências. Mas a análise de eficiência ou das sinergias da operação, para análise concorrencial, ela é bem específica. Tá? Então, ela tem que ser provável, a eficiência, tem que ser verificável ou quantificável, ela tem que ser específica da operação, né? Porque tem eficiência que pode acontecer de qualquer maneira, mesmo sem operação, mas no caso de eficiência antitrust, ela tem que ser específica da operação. A eficiência deve ocorrer em um período inferior a 2 anos e parte relevante desses benefícios da eficiência deve ser repassada aos consumidores, em forma de preço, por exemplo. Tá? Então, a análise das eficiências, no caso aqui concreto, elas expuseram, as partes, né, expuseram um parecer econômico, as eficiências alegadas, e notou-se, né, que essas eficiências não foram suficientes para assegurar, né, que os ganhos possam superar a perda de bem-estar agregado. Né? Então, mesmo utilizando as eficiências alegadas naquele modelo de simulação, viu que aquelas eficiências alegadas não conseguiam contrabalancear os malefícios. Né?
E, de toda forma, ao se adentrar para a verificação dessas eficiências, elas se mostraram que não eram específicas da operação, né? Então, muitas vezes, elas também não seriam repassadas aos consumidores também, tá? Uma outra etapa, né, da análise concorrencial são esses efeitos coordenados. Os efeitos coordenados, eles vão tentar medir, né, qual é a probabilidade aí de uma coordenação nesses mercados. Então, mercados de oligopólio geralmente suscitam problemas de efeitos coordenados após a operação. E aqui eu não vou entrar muito a fundo na análise de efeitos coordenados, mas tem um documento, um artigo muito interessante da Fabra e do Márcio Mota, que eu deixo aqui como indicação para vocês olharem, quem tiver interesse, principalmente uma mensuração quantitativa desses efeitos coordenados, né? Até agora a gente olhou as pressões de preço de maneira unilateral, né, daquelas empresas parte da fusão, né? Qual foi o incentivo dela de aumentar o preço. Aqui em poder coordenado você pode também calcular os incentivos de um aumento de preço coordenado, tá? Então deixo aqui para vocês essa indicação de literatura. E no caso em concreto aqui, não se entrou no cálculo desse, a gente diz, né, na sigla, né, CPPI. Tá? A gente não existe no caso o cálculo desses efeitos coordenados, mas é possível se calcular. Né? O que se olhou, no caso, foi algumas evidências, alguns números um pouco mais simples, né, de se captar o problema da coordenação. Você vê que nos vários mercados, o índice de concentração das 3 maiores e das 4 maiores é elevadíssimo, né? Pós-operação ainda maior, né? Você, por exemplo, o fio máquina, pós-operação, você tem uma concentração de 100% nas 4 maiores, você vai ter só 4 empresas com 100% market share. Então, esse concentration ratio aqui, ou a razão de concentração, vai mensurar isso, a concentração de mercado, a concentração das 3 maiores ou das 4 maiores. Aqui, colocamos aqui digamos assim, as 2 possibilidades, né? Das 3 e das 4 maiores, pré-operação e pós-operação. No guia H, né, no guia de área de concentração no CAD, isso é mostrado, colocado que um nível em torno ou maior do que 70%, você já deve aprofundar a análise, né, de efeitos coordenados. Por quê? Porque já mostra que é um mercado de oligopólio. Tá? Então, a análise deve ser aprofundada. E deve ser aprofundada olhando que indicadores. Aqui eu listo para vocês alguns desses indicadores. Tá? Acho que está um pouco tampando aqui a sua visão aí com a minha imagem, mas você pode olhar, né, por exemplo, reduzir o número de empresas, né, pode fazer com que os efeitos coordenados sejam incrementados após a operação, interação em vários mercados, né? Você ter contratos recorrentes, né, em vários mercados, diferentes mercados, reduzida a capacidade dos rivais em expandir a oferta, simetria produtiva, produto homogêneo, reduzido o poder de compra de clientes, ordens frequentes, baixa elasticidade, transparência nos preços, maturidade do mercado, estabilidade tecnológica, ausência de mavericks. Mavericks são aquelas empresas concorrentes que são disruptivas, elas são inovativas, conseguem ser muito eficientes em termos de custos
e aí conseguem rivalizar bastante com os incumbentes, e histórico de coordenação no mercado relevante. Tudo isso pode ser indícios que o mercado relevante em questão tenha problemas de efeitos coordenados. E aqui, passando para o detalhamento do caso concreto, a gente pode ver que grande parte desses indicadores aqui estão presentes na operação. Tá? Não vou falar novamente aqui tudo, mas grande parte desses indícios estão presentes na operação. Então, também existe uma probabilidade de exercício de poder coordenado. Então, a recomendação da superintendência, tendo em vista esse panorama geral, foi de impugnar ao tribunal com a conclusão de reprovação em relação, né, a todos esses aspectos concorrenciais analisados. Tá? Lá no tribunal, se teve uma proposta de acordo, que a gente vai chamar de ACC, o Acordo em Controle de Concentrações, que são os remédios antitrust. Né? Então, os remédios foram negociados com o tribunal, com a conselheira relatora, né, para aprovação desse AC, né, desse ato de concentração. Então, foram trabalhados, foram sugeridos, né, remédios estruturais e comportamentais. Em relação aos remédios estruturais, o DE, né, novamente, o Departamento de Estudos Econômicos, refez todos aqueles cálculos de simulação de fusão e cálculos de HHI, com delta HHI também, levando em conta todos os desinvestimentos propostos. Desinvestimento significa tirar market share ali daquela operação e dar para um concorrente, né, pequeno que está entrando ou um novo entrante. Tá? Então, foi feito essas simulações. Na nota que foi publicada, a conselheira relatora, o gabinete, achou, né, com base na nota 2 de 2018, achou que a proposta era insuficiente para afastar todas as preocupações concorrenciais. As negociações continuaram, novos remédios foram propostos, né? E eu coloquei até em aspas aqui, né? Após negociações com as requerentes, chegamos a uma proposta de ACC que contempla todas as preocupações concorrenciais aventadas ao longo da instrução da presente operação. Então, também um trabalho junto com o Departamento de Estudos Econômicos, refazendo todas esses cálculos, né, com as propostas que estavam ali na mesa, se chegou a um acordo. Né? E esse acordo, também eu coloco aqui entre aspas, né, na sua versão pública, propôs o desinvestimento de ativos produtivos dedicados à produção de aços longos, comuns laminados e trefilados, a um adquirente com certas características, né? Isso vai estar lá no compromisso do desinvestimento 1, e também um outro desinvestimento de outros ativos produtivos, agora só de trefilação. Esse primeiro ativo, você tinha a planta, né? Mas aqui nesse segundo desinvestimento você tinha apenas as máquinas de trefilação para outro adquirente. Tá? E, por fim, também um compromisso comportamental aqui de metas de performance. Tá? Esse cumprimento seria fiscalizado por um trustee, de acordo, né, com as orientações da lei e a prática usual do Conselho, que também tem um guia de remédios que coloca todo o passo a passo da definição de um remédio, do monitoramento, como tudo isso é feito. Quem tiver interesse pode acessar o site do CAD e baixar esse guia. Então, em resumo, né, foram feitos aí desinvestimentos de ativos produtivos de uma fábrica da ArcelorMittal, né, criando, né, um player capaz de rivalizar no mercado com capacidade semelhante àquela que era detida pela Votorantim antes da operação. E, além disso, foi feito um outro desinvestimento, agora só dos ativos de trefilados, né, para outro concorrente, né, procurando incrementar aí a rivalidade nesses mercados de trefilação. Então, veja que
No primeiro remédio aqui, no desinvestimento 1, você vendia uma fábrica para um concorrente que, né, dava conta ali de certos mercados relevantes, mas especificamente em relação ao trefilados, tinha um outro conjunto de ativos também para dar conta dos problemas concorrenciais nos trefilados. Tá? Então, no final, a decisão do tribunal foi por maioria, né, aprovou-se a operação condicionada à celebração e ao cumprimento do acordo. Né? Foram vencidos o conselheiro João Paulo e a conselheira Cristiane Alckmin, né, que votaram pela reprovação da operação. Também quem quiser ter acesso a esses argumentos pela reprovação, nos autos públicos vocês vão ter todos esses documentos. Tá? E aqui o interessante, eu coloquei aqui a data final desse julgamento, eu acho que foi final de janeiro de 2018, e aqui, já em notícia de dia 26 de abril, na Isto É Dinheiro, você já tem o cumprimento do acordo, né? Ou seja, a ArcelorMittal concluiu a venda dos ativos relacionados a acordos com o CAD. Então, veja, o primeiro pacote, olha só, de ativos vendido foi constituído pelas plantas industriais de Cariacica, né? No Espírito Santo, e de equipamentos de trefilação, né, que foram adquiridos pelo grupo mexicano CIMEC. Tá? Esses ativos serão transferidos à CIMEC no início de maio. Tá? E o segundo pacote foi formado por outros equipamentos de trefilação e foram adquiridos pela Siderurgia Aço Verde Brasil, que serão transferidos entre os meses de maio a junho. Então, logo depois da operação, você já tem a venda desses ativos e o cumprimento daquelas cláusulas estruturais. Logicamente que aquela cláusula comportamental ali de performance permanece por alguns anos, mas o grosso aqui do cumprimento dos remédios propostos, com a venda dos ativos, ela já foi assim, finalizada. Né? Então, não precisa ter mais nenhum custo aí de monitoramento pelo CAD. Isso também é interessante. Tá? Então, aqui eu fiz questão de trazer para vocês assim, o desfecho. Muitas vezes o público em geral, né, vê a aprovação de uma fusão, de uma aquisição, mas não vê os desdobramentos do cumprimento dos remédios. Esse aqui é um caso interessante que foi possível ver o cumprimento, logo em seguida, dos remédios postos aqui nessa operação. Então, é isso. Chegamos ao final dessa aula, que foi um pouco longa, mas a intenção é justamente essa, trazer um caso concreto do início ao fim, para vocês conseguirem ver essa análise passo a passo, né, de cada uma das etapas da análise concorrencial, olhando um exemplo concreto, olhando para a experiência e tendo a possibilidade agora de pegar os autos, aí, os documentos, e quem tiver interesse se debruçar aí nos documentos. Tá? Sugiro para vocês que os documentos vão trazer muito mais detalhamento do que eu fui capaz aqui de trazer nessa aula. Me sigam nas redes sociais, vou estar sempre postando novos casos, falando de defesa da concorrência, vários temas interessantes. Então, fica aí meu LinkedIn, meu Instagram, meu Facebook, meu canal no YouTube, que vocês estão vendo aqui. Essa aula, vão ter várias outras aulas que eu vou postar aqui também. E o meu site, guilhermemendesrezende.com, que vai ter toda essa documentação que eu falei para vocês, vai estar lá no site. Quem quiser ter acesso aos slides, lá no site também, vocês vão ter um link para fazer o download. Aqui na descrição desse vídeo, você vai ter o link para ir direto lá para fazer o download
dos slides. Então, não se esqueça também de fazer a inscrição no canal. Vocês sempre serão alertados aí dos novos vídeos que serão postados. Ok? Muito obrigado e até logo!